Olá, caros alunos do terceiro ano, como estão? Tudo bem? Eu sou o professor Márcio, sou professor de inglês e hoje a nossa aula vai ser a respeito de um assunto bem interessante, que é o passive voice, ou voz passiva, em português, como queiram. Ok, então nós vamos, nessa aula, trabalhar alguns passos de como transformar, essas frases da voz ativa para a voz passiva. Então, primeiramente, nós temos aqui o step by step, que é um passo a passo, de como fazer essa transformação aí da voz ativa para a voz passiva. Então, se eu tenho lá uma frase que se encontra na voz ativa, o que é que eu vou fazer? O primeiro passo seria procurar o sujeito, o subject, e o objeto, o object, dessa frase lá na voz ativa. Então, por exemplo, eu tenho aqui a frase Bob builds a house, onde nós temos que o nosso sujeito aí, o nosso subject, seria Bob. No meio nós temos o verbo, O verbo builds, recebeu o Szinho ali, porque ele está na terceira pessoa do singular, certo? E o nosso object, o objeto, seria a house. Então, Bob builds a house, Bob constrói uma casa. Ok? Temos os três elementos aí fundamentais para a gente fazer a transformação da voz ativa para a voz passiva. Tá? Já identificamos o nosso sujeito, identificamos o verbo, identificamos o nosso objeto. O que acontece é que muitas vezes o aluno não sabe, onde está o sujeito, onde está o objeto. Então a dica é, procura o verbo. Como o verbo, geralmente é uma palavra mais comum, mais fácil de você identificar. Então, geralmente, o que está antes do verbo é o sujeito e o que está após o verbo seria o objeto. Então, exatamente o que eu acabei de falar, Essa é a nossa conclusão aí, ok? Por que é importante que nós identifiquemos o sujeito e o objeto nas nossas frases? Porque quando a gente vai fazer a transformação para a voz passiva, nós teremos uma alteração de posição, Ou seja, o sujeito ele passará ao lugar do verbo, enquanto que ao lugar do objeto, enquanto que o objeto passará para o lugar do sujeito, ok? Como está afirmando aí. Bom, nosso segundo passo seria identificar o tempo verbal da frase da voz ativa, do active voice. Tá? Então, primeiro nós vamos identificar o sujeito e o objeto, e a seguir nós vamos procurar aí nessa mesma frase da voz ativa qual seria o tempo verbal. Ok? Pronto. Então, por que é importante que a gente identifique o tempo verbal da frase? Porque quando a gente vai fazer a transformação para a voz passiva, o nosso tempo verbal vai ser alterado. E o verbo que vai aparecer como um verbo a mais na voz passiva, ele será conjugado de acordo com a frase da voz ativa. Então, por isso, a importância de identificarmos aí o tempo verbal. Certo? Bom, partindo da nossa frase, Bob builds a house. Temos lá, como identificação de tempo verbal, o simple present. Como é que eu sei? Observem aí que o verbo está sublinhado na frase, O verbo seria o verbo to build, verbo construir na forma normal. Aí nós tiramos o to, porque estamos conjugando o verbo, e a seguir nós acrescentamos o S, porque o nosso sujeito é a terceira pessoa de singular, Bob, he, ele. Então está na terceira pessoa de singular, quando nós sabemos, pelas regras gramaticais, que nós devemos adicionar um S à maioria dos verbos em inglês na forma afirmativa do simple present. Salvo exceções aí, temos outras regras, mas quanto a esse tipo de verbo aí, nós iremos adicionar um S devido à terceira pessoa do singular, ser Bob, e estarmos falando da forma afirmativa. Continuando, respondendo novamente a essa pergunta, para quem não entendeu direito aí por que a gente tem que identificar o tempo verbal, olha aí a resposta. Pois a voz ativa para a voz passiva temos sempre um verbo a mais, que é o verbo to be. E o verbo to be, na voz passiva, será usado sempre no tempo verbal da voz ativa. Entendeu agora? Porque tem que identificar. Porque quando eu vou passar para a voz passiva, o verbo to be, que vai ser sempre o verbo que vai aparecer a mais lá na frase da voz passiva, ele vai estar conjugado
no tempo verbal da voz ativa. Por exemplo, se eu tiver um simple present na voz ativa, significa que na voz passiva o verbo to be será conjugado também no simple present. Se eu tiver um simple past na voz ativa, significa que na voz passiva o verbo to be aparecerá no simple present, simple past, perdão, e assim sucessivamente. Então vejam, da voz ativa para a voz passiva, eu vou ter sempre um verbo a mais. É como se fosse uma regrinha da matemática, né? Então, da ativa para a passiva, mais um verbo. Mas que verbo vai ser esse? O verbo to be, que vai estar no mesmo tempo verbal da voz ativa. Certo? Então, por exemplo, se eu tiver uma frase na voz ativa com um verbo, significa que na voz passiva ele terá um verbo a mais, ou seja, teremos dois verbos. Se nós tivermos dois verbos na voz ativa, na voz passiva nós teremos três verbos, e assim sucessivamente. Prosseguindo, né, essa conclusão que nós chegamos, né, na frase Bob builds a house, como o tempo verbal é o simple present, significa que ao passarmos a mesma frase para o passive voice, o verbo to be será usado também no simple present, e assim sucessivamente, como foi explicado anteriormente. Tá? Então nós temos Bob builds a house, voz ativa. Transformando para a voz passiva, lembra que eu falei para vocês que há uma mudança, né, de lugar do sujeito e do objeto da frase? Veja que a House iniciou a frase na voz passiva, né? E o Bob passou a ser o agente da passiva, né? Ou seja, ele apareceu lá no lugar onde antes aparecia o nosso objeto. Houve aí uma inversão, né? Então nós temos a House. Aí lembra que eu falei também que toda vez que eu vou passar para a voz passiva, nós teremos sempre um verbo a mais, que é o verbo to be. Então, observem que aqui aparece o nosso verbo to be, né? Is. Por que apareceu dessa forma mesmo? Porque na frase da voz ativa, o tempo verbal é o simple present, certo? Então, por isso que o verbo to be apareceu aí no simple present. Se o sujeito é a house, né, uma casa só, é terceira pessoa de singular, então o verbo vai ser flexionado como is, né, o verbo to be. O verbo principal, que por sua vez é o verbo build, né, que a gente vê lá na voz ativa, ele vai estar sempre no particípio passado, né, no nosso past participle. E onde é que eu vou encontrar esse past participle? Bom, na dúvida, lá no finalzinho do nosso livro, nós temos uma tabela lá com vários verbos irregulares, na sua forma infinitiva, na sua forma passada e na sua forma do particípio passado. Então, na dúvida, dá uma consultada lá. Então, se vocês consultarem a tabela, vocês vão ver que lá na terceira coluna, que é a coluna do particípio passado, nós vamos encontrar built, né, como particípio do verbo build. Ok? Então, por isso que fica aí a house is built by Bob. Esse by vai anteceder, né, o agente da passiva, certo? No caso, quem executou a ação? Bob, certo? Então, esse by ele é usado justamente antes do agente da passiva. Significa por. Mas nem sempre ele vai ser utilizado. Vocês vão ver que nem sempre é obrigado a usar o by aí. E quando é que é obrigado, professor, a usar o by? Quando você estiver se referindo a uma personalidade, né? A uma celebridade, né? Ou mesmo quando alguém pergunta quem foi que praticou a ação. Então, você só vai precisar usar o by quando você for mencionar quem praticou aquela ação. Portanto, se eu digo ele, ela, nós, eu, né, não estou falando de nada, de ninguém assim que represente uma celebridade, de uma personalidade famosa, de um artista famoso. Então, se eu estou usando pronomes aí, né, como sujeito das frases, eu não preciso mencionar na minha voz passiva esse sujeito novamente, quem foi que praticou essa ação, certo? A não ser que eu fale de personalidades, como eu já falei antes. Por exemplo, se eu digo assim, que Shakespeare escreveu Hamlet, né? Então aí eu estou falando de uma obra famosa, de um escritor famoso, né? Então eu preciso mencionar aí quem foi que escreveu, né? E quando eu vou passar para a voz passiva, Hamlet foi escrito por Shakespeare. Então aí nesse caso é necessário que eu coloque sim
quem foi que praticou a ação. Ok? Então, voltando aqui para as nossas observações, nós temos aí, né? Observem ainda que o verbo principal na voz passiva foi utilizado no past participle, né? Também já falamos sobre isso aqui. Então, built está sendo utilizado lá na nossa frase. Ok? Certinho? Continuando, vamos para frente. Terceiro passo. O verbo principal será sempre utilizado no particípio passado na voz passiva, como nós vimos aí no exemplo, né? Então, alguns exemplos de alguns verbos aqui nas suas formas normais e nas suas formas particípio, né, do particípio passado. Então, nós temos o verbo go. Se ele aparecer na voz ativa, no particípio da voz passiva, né, nós teremos o gone, certo? O verbo buy, na voz ativa, na voz passiva nós teremos o bought. O verbo write, na voz ativa, na voz passiva nós teremos written. O verbo drive, na voz ativa, na voz passiva nós teremos driven. Todos que vimos até agora são verbos irregulares e eles se encontram lá naquela tabela de verbos, lá no nosso livro. A propósito, esse assunto vocês vão encontrar no livro de vocês, lá na página 165, tudo explicadinho, direitinho em português, tá? E nós vamos seguir, né? Durante as nossas aulas, nós vamos utilizar frases que estão lá no livro de vocês. Os nossos exercícios serão passados do próprio livro para facilitar a vida de todo mundo, né? Porque o livro é um recurso que vocês, pelo menos a maioria de vocês, tem em mãos. Então, não é necessário o uso da internet para você poder fazer os exercícios, né? Você pode pegar o seu livro e anotar as respostas lá no seu caderno das atividades que são passadas, ok? Bom, vou apresentar agora 2 exemplos de verbos que não são verbos irregulares, mas sim verbos regulares. Então, lembrando, né, os verbos regulares são aqueles que recebem ed, né, para formar o passado ou o particípio passado. Né? Os verbos regulares têm essa característica de receber ed ao final, e tanto a forma passada quanto a forma particípio, né, serão iguais, ok? Então, temos o verbo love na voz ativa. Na voz passiva, nós teremos o particípio loved. Como o verbo já termina em e, né, eu só fiz acrescentar o d ali. O verbo to stop, né, stop na voz ativa. Na voz passiva, nós teremos stopped. Lembrando aí que ele foi acrescido de 2 p's devido à terminação, né, do verbo em consoante, vogal, consoante. Então, a gente sabe que é da regra, né? Dobrarmos a última, né, repetirmos a última letra, a última consoante, e depois adicionarmos o ed, certo? Lembrando também que se o verbo terminar em y, né, a gente tem que observar qual é a letra que antecede o y. Se for uma vogal, o y não sai, a gente só acrescenta ed. Porém, se tivermos uma consoante antes do y, nós tiraremos o y e no lugar dele nós colocaremos o ied, determinando assim o passado ou particípio daquele verbo regular. Bom, quanto ao uso, né, da voz passiva. Geralmente usamos a voz passiva, olha lá a estrutura, o verbo auxiliar, que é o verbo to be, né, mais o verbo principal no particípio passado. Para quê? Para enfatizar uma ação ou o seu resultado. Então a gente utiliza isso mesmo no português, né? Quando a gente quer dar ênfase a uma ação ou ao resultado dessa ação, a gente vai utilizar a voz passiva, né? Por exemplo, quando a sua mãe briga com você, quem foi que fez sujeira na cozinha e não lavou, não limpou, né? Então, aí, né? Ela está procurando quem é o sujeito, quem praticou essa ação. Então, ela vai dizer: fulano sujou os pratos e não lavou, né? Pois é, os pratos não foram lavados por fulano. Olha aí a voz passiva, né? Mas sua mãe diz isso com raiva, chega para o seu pai e reclama: fulano não lavou os pratos, né? Os pratos não foram lavados por fulano, tá? Então é mais ou menos assim que a gente utiliza no nosso dia a dia, certo, gente? Então nós temos alguns exemplos que foram retirados lá do livro de vocês, né? Já na voz passiva, observem aí, nós temos: all trees were chopped down.
né? Observem que o destaque aí, né, vai para o verbo to be, que está no passado, e o verbo principal, que é o verbo shop, tá? Chop, na verdade, né? Verbo chop. O verbo shop é o verbo comprar, com S. E o verbo chop, não. Chop down seria derrubar, ok? Então, observem que tem dois P's, né, devido ao CVC, consoante, vogal, consoante. E por que nós utilizamos aí were, o verbo to be, no passado e com essa flexão aí? Bom, porque se a gente for voltar, né, para a voz ativa, nós iremos observar que a frase ela vai estar no simple past, né? Então, lembra que eu falei para vocês? Quando a gente vai fazer a alteração da voz ativa para a voz passiva, precisamos observar o tempo verbal da voz ativa, para assim podermos utilizar o verbo to be no tempo verbal, de acordo com a voz ativa. Tá? Então, com certeza lá nós tínhamos um simple past. Por isso que o verbo to be está sendo usado no simple past ali, e vocês observam que o sujeito, né, all trees, né, todas as árvores, está no plural. Então, por isso que a gente usou were e não was, que o was seria para o singular, e o were para o plural e para you, né, você ou vocês. Outro exemplo, thousands of rainforest species are being extinguished. Vejam que aí nós temos três verbos, o verbo to be, né? Depois nós temos novamente o verbo to be acrescido do ing e temos o verbo extinguish no particípio passado. Bom, e aí eu pergunto para vocês, qual seria provavelmente a formação dessa frase aí na voz ativa? Em que tempo verbal lá na voz ativa essa frase iria se encontrar? Bom, se vocês estão visualizando o verbo to be no presente, né, ali no caso are, e vocês estão visualizando o verbo to be novamente com o acréscimo do ing ali, né, então nós vamos ter uma formação do present continuous. Né? Lembra que o present continuous nós vamos ter verbo to be, né, am, are, is, seguido de um verbo, que é o verbo principal, que será acrescido do gerúndio, né, do ing. Certo? Então, lá na voz ativa, essa frase aí estaria no present continuous. Toda vez que eu tenho present continuous, gente, lá na voz ativa, tem lá a presença do ing, não é verdade? Ou present ou past continuous, vai ter lá o ing. Então, esse ing ele vai aparecer na voz passiva dessa forma aí, been, certo? É o verbo to be mais o ing, tá? Na forma infinitiva mais o ing, né? E o verbo principal, lá na voz ativa, que é o extinguish, ele quem recebia esse ing, certo? Então era are extinguishing, né? Então quando passa para a voz passiva, o verbo principal ele não vai ter que ir para o particípio passado? O verbo principal aí não era extinguish? Pois é. Então ele perdeu o ing, cedendo esse ing para o verbo to be, e ele foi para o particípio passado de acordo com as regras gramaticais. Certo, pessoal? Bom, já falei para vocês, mas vale a pena a gente falar novamente, reforçar. Usamos o agente da passiva, introduzido pela preposição by, para mencionar quem ou que pratica a ação. Porém, nem sempre ele será usado, pois ele não é obrigatório. Né? Falei para vocês também, só se a gente estiver falando de uma personalidade famosa, uma celebridade, né? Um pintor, um artista famoso, aí a gente usa. Então, vocês observam aqui a seguinte frase, ó. Climate change is driven by deforestation. Né? Vejam que aí nós citamos o agente da passiva, porque o reflorestamento, né, ele é o causador aí das mudanças climáticas. Né? Então, é extremamente fundamental para a compreensão da frase que se diga quem é que pratica a ação nesse caso aí. Certo? Depois nós temos 1/3 of the world's land surface is being threatened by desertification. Então, o processo de desertificação, ele também é o causador da situação aí, né? Da ameaça, né? A superfície a 1/3 da superfície, né? Da Terra, né? Mundial. Então, é importante citar, nesse caso aí, quem é que está praticando essa ação. Por isso que nós usamos aí o by. Também usamos a voz passiva quando não sabemos, não podemos ou não queremos identificar quem ou o que pratica a ação.
Isso é comum quando a ação é realizada por pessoas em geral, né? Pessoas comuns, pessoas que não são famosas, né? Nesses casos, não usamos o agente da passiva. Exemplos. Tropical rainforests are destroyed each year. Veja que eu não estou dizendo quem é que destrói, mas fica subentendido que quem destrói somos nós, seres humanos. Não é verdade? The planet is being degraded. Mais uma vez, não mencionamos aí quem pratica a ação, mas também nós sabemos que quem é que destrói o planeta, né? É o homem. Então fica subentendido, eu não preciso mencionar aí essa ação. Quem é que pratica? Bom, gente, por hoje é só. Nós vamos ficar por aqui. Essa aula ela terá uma continuação, né? Nós trabalharemos ainda exercícios, né? Mais explicações, certo? Mas por hoje nós ficamos por aqui, agradecendo a participação aí de vocês, viu? Muito obrigado e estou à disposição para eventuais dúvidas. Qualquer coisa, manda uma mensagem que a gente tira a dúvida de vocês, ok? Muito obrigado e até a próxima.